Bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, 1º de agosto, são exatamente 11h17 da manhã. Eu estou no na minha segunda xícara de café com leite bem quentinho e estou plena, estou leve, por quê? Gente, vamos ser sinceras, todas as mães precisam de um momento de descanso, não é mesmo? E eu estou. As crianças na quinta noite foram para casa da avó. Então ontem, sexta-feira, a parte da manhã, passei o dia deitada assim, sabe? Bem devagar, tomei café. Editei apenas o vlog que eu postei, o vlog anterior a este. E aí depois fiquei deitada, assistindo série, assisti alguns conteúdos no YouTube que eu gosto de ficar nessa plataforma. Você já sabe que eu amo essa plataforma do YouTube, né? Eu gosto muito de ficar aqui. E depois à tarde, eu almocei com o Júlio, né? E depois eu fui na rua e fiquei um pouquinho na casa da minha prima, fiz tudo com calma, devagar. E hoje, gente, eu acordei também com calma. O Júlio foi surfar. Então eu tô sozinha em casa. Que delícia! Eu amo, gente. Eu amo, eu tô sozinha em casa. O Júlio tá surfando. Então de manhã eu tomei um café da manhã tranquila. Fiz um cuscuzinho com ovo, que eu amo cuscuz com ovo, manteiguinha. Assisti um filme de Natal que tava passando, lavei a mochila das crianças da escola, porque semana que vem, né, já volta tudo ao normal, as aulas das crianças, a minha faculdade. Aí eu já lavei a mochila da Julie e da Nicole, que a mochila delas estavam sujas, já lavei, já estendi roupa, quer dizer, tirei roupa do varal, já tô lavando mais roupa, limpei, gente, já fiz bastante coisa. E aí agora também o meu banhozinho, tô cheirosa. E vim aqui bater um papo com vocês. Eu vou passar uma make no rosto, uma make básica. Eu tô achando que essa luz não tá muito boa. Aí, enfim, acho que tá. Vai dar pra enxergar. Deixa eu ver se eu mudando de posição fica melhor. Não, acho que assim tá melhor mesmo. Pra vocês aqui, acho que assim tá melhor. E aí, eu vim aqui que eu quero bater um papo com vocês. Enquanto eu faço a minha maquiagem, que é a maquiagem simples, básica do dia. Nada demais, é apenas para eu me sentir confortável, bem comigo mesma, né? Hoje é sábado, o dia está maravilhoso, está lindo, tá um solzinho quentinho, gostoso aqui. Eu vou separar aqui o que eu vou usar. Meu protetor solar. Primeiro passar com o meu protetor solar. Eu comprei 2 coisas novas pro meu kit, na verdade 3. Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, mas eu comprei também pro meu kit de maquiagem um rímel, né? Sempre da marca da Oceane, porque é o que eu uso, que é antialérgica, é o que eu gostei, marrom, rímel marrom. E comprei esse batom aqui também maravilhoso. Olha que lindo esse batom, gente. Olha a cor dele. Olha só, lindo. Eu amo cor assim, nude, né? É lindo, fica lindo na boca. E sombra. Só que a sombra eu não consegui usar ainda, por quê? Eu tenho uma certa dificuldade de passar sombra. Eu acho que eu tô passando sombra igual uma criança de 5 anos, né? Mas olha só como é linda, da Oceane também. Olha as cores que eu mais gosto, né? E tenho assistido alguns vídeos aqui no YouTube e eu vou testar, mas não agora, não vou testar hoje. Que eu preciso aprender, né? Mas antes eu vou colocar isso aqui de espinha que eu comprei. Eu, sendo bem sincera, não tô gostando muito não. Pra mim não tá fazendo nenhuma diferença. Ai, não tá aqui. Acho que eu botei dentro da minha necessaire, na bolsa. Deixa eu ver se a bolsa tá aqui. Mas, o que eu quero conversar com vocês? Eu quero indicar um livro pra vocês, que eu falei que ia vir aqui indicar. Mas tem 2 coisas que eu queria conversar com vocês, tá? Deixa eu ver, acho que a bolsa tá aqui, deixa eu ver se eu pego ela. Gente, também não tá aqui. Eu perdi o... Acho que eu perdi o adesivo. É um adesivo que vem com vários, que você bota em cima da espinha, ó. Mas esse aqui não tá adiantando, não. Não tá secando a espinha. Mas eu tô usando pra esconder, né? Pra tampar. E aí,
Eu não gostei muito não dessa marca aqui, não funcionou muito bem não. Aí eu vi uma da Oceane na Amazon, vou ver se eu compro pra ver se é boa. Porque eu não sei o que tá acontecendo comigo, gente. Eu não sou de ter espinha, nunca tive de ter tanta espinha assim como eu tô tendo agora, né? E aí, isso é um dos pontos que eu queria falar com vocês. Eu marquei um médico que é medicina integrativa. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Por alto, né? Eu não vou saber explicar profundamente sobre essa especialidade. Mas por alto que eu dei uma analisada, dei uma estudada, na verdade, né, na internet, busquei assim por alto. É uma área da medicina que ela não trata somente a causa, mas a origem, né? Eu tô passando por um processo de uma doença autoimune, vocês já sabem disso. E faço medicação, né? Tomo 4 comprimidos por dia. E a neuro já tá querendo aumentar para 5. E talvez eu faça uma cirurgia, né? Porque senão vou ter que ser dependente desse remédio para sempre. E eu tô com muita dificuldade de emagrecer, gente. Eu tô com muita dificuldade. Eu já fui 2 vezes na minha nutricionista e não é o problema com a nutricionista, porque a nutricionista é boa. Eu acho que eu tô muito inflamada. E eu tô com dificuldade para emagrecer. E isso está me estressando, me incomodando, porque também influencia no meu estado emocional. E aí eu marquei nessa medicina integrativa porque ela cuida a todas as áreas. Ela não vai tratar uma doença isolada, ela vai tratar tudo, sabe? Vai tratar. Tipo corpo, mente, alma e espírito, sabe? É tipo isso. E aí vai. Tô passando um protetor. E aí vai. Assim, eu tô com muita expectativa, sabe? Muito boa. E vai tratar tudo, sabe? A origem. E eu acho que eu tô inflamada. Muito inflamada. E aí eu acredito que seja por isso também que eu não tô conseguindo emagrecer, porque eu tô fazendo academia, né? Tudo bem que às vezes eu dou uma escapadinha assim na alimentação, mas nada absurdo, sabe? Eu gosto muito de comer hambúrguer. Então, eu procuro comer hambúrgueres feitos em casa. Ou se eu vou comer na rua, eu procuro comer um artesanal, que é mais menos pior, né? Eu tô evitando comer fast food. Tô evitando comer, deixa eu ver se é muito ruim se maquiar assim, eu não tenho um espelhinho pequeno. É muito ruim se maquiar olhando assim no telefone. E aí, gente, eu tô com muita dificuldade, porque, olha, papo de mulher aqui, vou ser bem sincera, eu tô com o braço gordo. Eu não gosto, isso me faz mal, eu me sinto incomodada. A parte do meu corpo que incomoda é o braço, a barriga, porque eu tô com uma barriga que eu também nunca tive, gente. Olha, depois do meu terceiro parto, as coisas desandaram na minha vida. O meu corpo mudou completamente. Acho que essa lenda do terceiro filho é verdade, porque eu tô com muita dificuldade para emagrecer e recuperar minha barriga. Gente, minha barriga. Gente, isso não mostra porque eu também não vou me humilhar a este ponto, né? Mas, cara, que. Olha, não, eu tô assim, frustrada, porque minha barriga não volta ao normal. Eu tô muito frustrada, gente. Ai, eu tô. Eu tô inconformada, eu preciso. Tá sendo difícil, mas eu vou conseguir, tá? Eu tô deixando aqui registrado pra vocês, que vocês vão ver, e pra mim mesma também, que eu vou conseguir, né? Se vai dar certo, eu vou recuperar meu peso. Eu vou até depois deixar uma foto aqui minha como eu era. Então tá tendo muita dificuldade pra ver as coisas voltarem pro lugar. Meu rosto, essa bochecha, calma, de Kiko. Ai, gente, é complicado. E aí eu tô muito nessa expectativa, sabe? De ir nessa consulta. Eu tenho endócrina também. Eu tenho que retornar na endócrina porque eu passei com um alergista, eu fiz o exame de alergia, deu praticamente não tenho nenhuma alergia, graças a Deus. Inclusive, deixa eu contar algo engraçado pra vocês. Há 15 anos praticamente, 14 anos, que eu não como camarão porque eu acreditei que era alérgica a camarão. E aí, por que acontece? Teve um dia que eu comi um bobó de camarão. Eu tinha o quê? 16 anos. 17. 16 para 17. Não, tinha 16. E aí eu passei mal, fui parar no hospital, mas eu não sei se foi exatamente por conta do camarão. Acredito que foi por conta da chuva que eu peguei, enfim. Talvez eu tenha tido alguma intoxicação, não sei. Mas eu não sou alérgica a camarão. Então, desde esse dia, eu parei de comer camarão porque eu acreditei que eu fui parar no hospital por causa do camarão, né? E aí eu fiz o exame. Pela primeira vez eu fiz o exame pra saber se eu era alérgica ou não. E deu que eu não sou alérgica, que eu não tenho alergia a camarão. Olha isso, gente. Que loucura, muito engraçado.
E aí, o que deu no meu exame? Deu que a minha vitamina D, óbvio, né? Já entendi que vitamina D também é um remédio que eu vou ter que tomar. É um suplemento que eu vou ter que tomar também pra vida inteira. E agora também deu que minha ferritina, minha reserva de ferritina tá baixa. Só que acontece, eu vou pedir pra endócrina me passar a ferritina na veia. Porque o comprimido, eu coloco pra fora, me dá enjoo e eu boto pra fora. Eu não consigo tomar o comprimido de ferro. Ai, é muito... Cara, eu fui tomar na minha gravidez. Cara, na mesma hora que eu engoli, ele voltou. Bateu no estômago, voltou. Ai. Ui, só de lembrar me dá enjoo, porque o nosso corpo tem memória, né? Então, só de lembrar me dá enjoo. E aí, gente, eu tô aí cuidando da minha saúde, tem que cuidar da nossa saúde, né? Aí eu tô fazendo... Não, primeiro é corretivo. E aí eu tô fazendo isso, cuidando da minha saúde, porque eu quero estar saudável, eu quero ter um corpo onde eu me sinta confortável. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, né? Eu quero vestir uma roupa e me sentir bem, sabe? Eu tava com uma outra blusa, mas eu não me senti bonita e confortável. Fui lá e botei essa. Papo de mulher, né, gente? Papo de mulher, sendo bem sincera com vocês. E também o cortisol, gente. O cortisol, ele influencia muito pra mulher engordar, pra mulher ficar inchada. Influencia demais. E também dificulta pra você perder peso, né? Pra mulher perder peso com cortisol alto. E eu confesso que eu tô menos estressada. Eu tô conseguindo não me estressar tanto, sabe? Porque eu tenho focado de verdade na minha saúde, no meu bem-estar. E eu, como uma psicanalista e como uma futura psicóloga, eu tenho que entender essas coisas, né? Então eu tô procurando cuidar muito mais do meu cortisol, controlar os níveis de estresse. Porque vocês sabem que lá em São Paulo, né, foi complicado pra mim em questão de estresse. Eu tive muito estresse mesmo. Mas Deus me guardou, né? Amém. E aí, semana que vem já falei que começa a volta do normal, né? 3 de agosto as crianças já voltam pra escola, dia 4 eu já volto pra faculdade. E também já tem atendimento, gente. A minha agendinha tá aqui aberta porque eu tava botando aqui na minha agenda os meus pacientes e as minhas consultas médicas, porque eu agora vou ter que andar com isso aqui pra cima e pra baixo. Pra eu não me esquecer e não marcar nada em dias e horários que já tenham compromisso. Por exemplo, eu já tenho pacientes que eu tenho que tomar muito cuidado para não marcar nada nesses horários, porque eu já tenho paciente para atender semana que vem. Já começo com um atendimento, né? E é isso. Eu vou atender aqui nesse cantinho, faço atendimento online. E é o momento que eu vou trabalhar a parte da tarde, porque é o horário que as crianças vão estar na escola, né? Então, eu vou usar este momento para trabalhar. E aí, eu já vou começar. Por isso que eu tava organizando aqui, aproveitando esse silêncio, né? Ai, gente, eu amo silêncio. Olha a paz. Ó. Ouviram? Só tem a máquina lá no fundo, na lavanderia lavando, né? Mas vocês ouviram os pássaros agora cantando? Que bênção, né? Que bênção. Tá, agora vamos ao outro ponto. O primeiro ponto que eu queria falar era esse. Na verdade, são 3. O primeiro já foi, que era sobre essa questão da medicina integrativa. Se você já foi numa consulta dessa, né, me conta como que é, como foi sua experiência, me fala um pouquinho, né? Porque quando eu for na minha consulta, eu vou depois vir compartilhar com vocês como que foi, se eu gostei ou não. Eu também tenho que dar um tempo para ver o resultado, né? Vamos ver como vai ser. Eu tô criando expectativa porque a medicina integrativa vai ser bom também para saber a questão desse tratamento, né? Dessa doença autoimune. Então, vai cuidar o corpo, a mente, né? As emoções e tudo mais. E aí, a gente precisa tanto de um espelhinho. Eu tenho que comprar um espelhinho para poder ficar me vendo, que aí eu consigo ver e falar com vocês, porque eu tô me baseando no telefone. Bom, a parte aqui já foi. E a outra parte que eu queria falar, lembram do vídeo que eu gravei? Que eu falei pra vocês que tinha ficado muito bom, mas que
esse microfone aqui não captou o áudio, porque ele descarregou e eu não vi que tinha descarregado, enquanto eu tava gravando, eu quero falar sobre isso agora. Vocês lembram? Vocês assistiram o vídeo lá que quando tava aí, apareceu um vídeo assim, no meio do vídeo apareceu... Vocês lembram disso? Então, foi aquele momento que eu disse que eu ia regravar, porque eu gravei e tinha ficado muito bom, porém não captou, né? Enfim, acontece. Agora, deixa eu só passar aqui, finalizar pra gente entrar nesse assunto que eu quero conversar com vocês sobre você não acreditar em si mesma. Você tem potencial, você é capaz, porém tem dificuldade e não reconhece o seu potencial. Não acredita em si. Isso aqui é só um pouquinho, só para selar que eu aprendi. Aí para finalizar, o batom eu vou passar depois porque eu tô tomando café. E eu vou passar só para finalizar este rímel aqui. Esse rímel eu vou ter que me basear aqui no telefone. Ai, não tô conseguindo não, mas vamos lá. A gente faz careta com essa rímel, né? Gente, tá difícil. Calma aí, deixa eu passar ali no espelho e já volto. Voltei. Eu acho que essa posição tá melhor, esse ângulo tá melhor. Acredito que a luz deu uma melhorada, né? É porque eu tô contra a luz. Eu acho que se eu fizer assim, tá... Se eu botar essa cortina pra cá, acho que vai até entrar mais luz, né? Acho que assim tá melhor. Aí dá pra falar com vocês. O meu cabelo eu vou secar depois, eu vou deixar secar sozinho um pouquinho. E depois eu finalizo. O que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Ai, eu preciso colocar meu óculos porque ultimamente tem assistido... Não, vou botar outro, porque esse aqui tá sem o... Esse aqui tem a proteção pra telas, esse aqui não tem. E eu lembro que eu tinha pedido pra mulher colocar, ela não colocou. Tem que só aqui limpar. Tá, mas vamos lá, vamos sem enrolar agora, sem enrolar. Vamos lá falar sobre o que eu quero falar com vocês, porque tem muito assunto pra gente conversar nesse vídeo. Então, o que eu quero conversar é por que eu quero falar sobre isso. Eu fiz um exame, né, pra ver se eu tinha TDAH. Porque eu tinha alguns sintomas que eu acreditava que eu poderia ter um TDAH, né? E aí eu fui do psiquiatra, pedi para ela me passar um exame para ver como que estava o funcionamento do meu córtex pré-frontal, né? Porque meu professor de neuroanátomo falou que seria legal pedir. E aí eu pedi, ela me encaminhou para neuropsicóloga. E eu expliquei para ela que eu estava procurando uma neuropsicóloga porque eu tinha dificuldade de concentração, para aprender eu tenho que sentar na frente, tenho que ler 1, 2, 3, mais de 3 vezes para poder aprender o conteúdo e gravar e tudo mais. E na infância teve 2 episódios onde o professor, né, no SEAC, na época, na nossa época era SEAC, falava... a professora chamou minha mãe e falou assim, sua filha é muito inteligente, porém ela tem que sentar na frente, numa sala que não tem ninguém, que nem passe mosquito, porque até o mosquito distrai a tua filha. E na 5ª série, eu lembro de ter passado por a mesma coisa, já grandinha. Ai, melhorou bastante. Já grandinha. O meu professor de ciências, eu lembro até o nome dele, eu lembro a matéria. Porque eu já era grandinha, então eu já entendi mais o que estava acontecendo. E aí ele me sentou na frente e falou assim, Andresa, senta aqui. Me botou na cadeira, colada a camisa dele. E falou, você faz o trabalho. E eu fiz o trabalho rapidinho, terminei, acertei. E aí ele pegou e falou assim pra mim, viu? É só se concentrar. E para outras questões também que eu tinha do meu comportamento, eu tinha dificuldade de acreditar no meu potencial, né? Por muitas questões, né, que eu passei na infância, a minha criação, né? Eu tive uma criação onde eu fui realmente criada a ter medo, ter insegurança. Então eu cresci sendo uma pessoa, uma adolescente, uma jovem insegura. E agora tenho tratado isso,
eu já perdi, como eu já falei pra vocês, já perdi várias oportunidades pelo meu perfeccionismo, por ser insegura, né? Eu já também deixei... toda vez que eu saía, eu deixava eu trancava a porta e deixava a chave na porta de casa. Aí ia pra rua, quando voltava, ficava procurando na chave igual uma doida, eu não sabia onde estava, achei que tinha perdido, quando eu vi, tava pendurada na porta. Isso eu sempre fiz. Então, por essas e outras questões, eu acreditava que tinha um TDAH, porque por conta de dificuldade de atenção, porque eu começava uma coisa e não terminava, por tudo isso. E aí, eu fiz os exames. São testes que eles calculam, né? E nesses testes você tem uma somatória. Gente, eu tinha certeza absoluta que eu tinha TDAH. Até o laudo sair. E eu descobri que não tem. E eu fiquei frustrada. Digo pra você que eu fiquei frustrada. Por que eu posso explicar isso pra você psicanaliticamente? Por quê? Eu acreditava que tinha TDAH. Então eu ia ter um laudo para justificar as minhas ações. Porém, esse laudo deu que eu não tenho. E aí eu fiquei frustrada. Assim, pô, se eu não tenho TDAH, então o que está acontecendo? E aí a gente vai entrar numa autoanálise, né? Como uma psicanalista, a gente tem que entender isso. Aí eu fui estudar meu caso, daí... Enfim, eu não vou entrar muito nisso muito assunto agora, eu posso até trazer um vídeo sobre isso, só sobre isso, mas o que eu quero falar com vocês é o quê? Deu que eu tenho ansiedade, sim, né? Quase generalizada, mas não deu generalizada. O que eu quero falar pra vocês? Como eu falei pra vocês, o meu laudo saiu com base nas pontuações dos exercícios que eu fiz. E aí, o que me chamou a atenção nesse exame, que é o motivo de eu estar gravando para vocês esse vídeo. É o motivo de eu estar querendo falar com vocês sobre esse tema. De você não acreditar tanto no seu potencial. Olha o que o laudo diz. Ó, só para falar, aqui vou mostrar para vocês, ó. Essa parte aqui, ó. O QI. QI deu 113. Aí tá escrito aqui, ó. Superior. Deu acima da média. Superior. Aqui, ó. QI superior. Deu 113. E ela até me parabenizou. Falou assim, nossa, parabéns, você é muito inteligente. Não sei o que, o QI deu acima da média. Eu, quê? E eu fiquei incrédula. Meu QI? Gente, eu não acreditei que eu era tão... Eu não me considerei... nunca me considerei uma pessoa inteligente. Eu sempre admirei as pessoas inteligentes. Mas por quê? Porque isso era um espelho. Mas eu nunca reconheci isso em mim. Eu sempre tive dificuldade de reconhecer que eu tinha potencial, que eu sou capaz. E aí, olha o que tá escrito aqui, até grifei, ó. Quando eu li, né? Eu não vou ler tudo, porque vai ficar muito extenso. Eu só quero ler esse grifado para vocês entenderem o que eu quero falar com vocês. Esse perfil verbal expressivo é inconsciente, com a percepção de Andresa, de ser uma aluna mediana, e sugere potencial intelectual, verbal, significativamente acima do que ela reconhece de si mesma. Acima do que ela reconhece de si mesma. Calma aí que meu marido chegou, vou lá abrir o portão para ele. Voltei, vamos continuar com o nosso assunto. E aí, aqui como estava grifado, que eu falei para vocês, tá escrito que esse perfil verbal é expressivo e inconsciente com a percepção de Andresa de ser uma aluna mediana. Ela colocou uma aluna mediana porque eu levei essa questão para ela. Eu falei que queria saber se eu tenho realmente alguma dificuldade de concentração, porque eu não quero ser apenas uma aluna. Eu quero ser uma boa aluna, não para para poder ser, na verdade, uma boa profissional, né? Porque é uma preocupação que eu realmente quero ser uma boa profissional. Eu não quero ser apenas mais uma. Eu quero ser uma boa profissional, porque eu quero fazer com excelência esse trabalho, né? De atender, porque eu vou atender pessoas, vou atender vidas, né? Então, é algo que você precisa se dedicar mesmo a estudar. E aí foi isso que eu falei para ela, né? Também por conta do meu histórico que eu compartilhei aqui com vocês da escola.
E aí ela falou assim, isso gera potencial intelectual verbal significativamente acima do que ela reconhece de si mesma. Ela falou que eu tenho que meu potencial intelectual é significativamente acima do que eu reconheço de mim mesma. E quando eu li isso, gente, eu tava sentada numa clínica para poder fazer uma outra consulta médica. E eu li isso, fiquei em choque. Eu grifei porque eu falei assim, cara, como que isso aqui me ensina muito? Como que eu ter recebido esse laudo fez também virar uma chave na minha mente para eu poder, de fato, finalmente, aprender a acreditar mais no potencial que eu tenho. E isso, quando a gente amadurece, a gente reconhece que isso não é uma soberba, não é uma arrogância. Na verdade, é mais uma humildade, você reconhecer e valorizar o dom, os dons, os talentos, né? A capacidade que Deus, porque isso é um dom de Deus, que Deus te entregou, né? Quando a gente vai olhar para a Bíblia, o Senhor, quando distribui os talentos para um ele deu 5, para um ele deu 2, para um ele deu 1, e ele voltou, o Senhor, né, lá da parábola, para colher, né, para ver os resultados, para ver e o que ganhou 5 multiplicou, o que ganhou 2 multiplicou mais, o que ganhou 1, por ter acreditado que ganhou 1, acreditou que não precisava multiplicar, ele preferiu o quê? Enterrar, porque ele não acreditou que tinha potencial. Então ele decidiu enterrar e não honrou o que é porque também me fugiu na memória o nome. Não é fazendeiro, gente, enfim, me deu branco aqui agora. Então ele voltou, né? O senhor ali, vamos falar, o senhor ali da fazenda voltou para poder ver dos frutos daquilo que ele tinha confiado a cada um dos seus servos. E é exatamente sobre isso que o Senhor falou no meu coração. E já é de tempos que Deus tem falado comigo. Que Ele me chamou, que Ele me entregou um potencial, que Ele me entregou dons e talentos. O meu problema sempre foi confiança. Eu não acreditava em mim. Eu falo porque realmente eu não acreditava. Hoje eu já acredito. Sei que essa ficha já caiu. Eu sei que o Senhor entregou sobre mim algo. E eu preciso honrar isso porque não necessariamente não tem a ver comigo, tem muito mais a ver com aquilo que o Senhor quer usar, fazer em mim, através de mim, para o serviço do seu reino, né? E isso eu vou estar honrando o nome de Deus, seja trabalhando no ministério, seja trabalhando numa clínica, atendendo pessoas, na minha área profissional, na minha área ministerial. Eu tenho que honrar a Deus. Tudo que nós devemos fazer para glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós formos fazer tem que ser para glorificar o nome do Senhor, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor, para honrar o nome de Deus. E eu posso abrir meu coração para vocês aqui de quantas vezes, não somente dentro da igreja, mas assim, em curso, em lugares, em trabalho, eu perdi a oportunidade por não acreditar que eu era capaz. O medo, ele nos paralisa. O medo nos impede de avançar, de prosseguir, de romper. Quantas vezes o Senhor já falou comigo assim, vai? E eu sabia que era Deus, e eu por medo falava assim, não, é coisa da minha cabeça, não. E não ia. E perdi a oportunidade, não fazia. E isso começou com o tempo a me fazer mal, muito mal. Muito mal, porque eu cheguei realmente a ter crises de ansiedade. Não somente por isso, mas porque tudo vai envolvendo, né? Tudo vai... eu colocando tudo no meu saco e vira uma coisa só e vai uma hora, né? Isso fica... sufoca, explode e a gente fica com ansiedade, com estresse. E o objetivo de falar isso para vocês é para vocês confiarem muito mais em vocês. Porque você tem potencial, você tem a capacidade de fazer aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos.
Porque se o Senhor não soubesse que você tem esse potencial, ele nem teria te entregado. Ele nem teria entregado, confiado em suas mãos esse talento que o Senhor te deu. Se ele não soubesse disso, se ele... tu acha que ele ia te dar? Não, não ia. Porque o Senhor faz tudo com perfeição, faz tudo com ordem. E ele sabe que você é capaz. Mas eu sei também que o nosso meio influencia muito a criação que nós tivemos, né? E até mesmo também o ambiente que nós estamos inseridos hoje, né? Porque às vezes não é que você não confia em você. Às vezes você também só está num ambiente que ao invés de te empurrar, te ajudar a crescer, vai te puxando para trás. Vai abafando o seu crescimento, vai abafando, né, suas raízes, vai abafando os seus ramos e não deixam você florescer. E é preciso ter muita sabedoria, muito discernimento a respeito disso para que os seus frutos não venham morrer. A árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. E nós estamos num tempo... Deixa eu botar o óculos aqui e dar um gole no meu café. Nós estamos em um tempo que nós não podemos mais perder tempo. Estamos em um tempo onde nós não podemos mais perder tempo. Porque cada vez mais os dias têm sido abreviados. Os dias têm ficado apertados. E o tempo é hoje. Eu sempre fui aquela pessoa. Eu lembro que, inclusive, até essa questão do canal, né, do meu YouTube, eu lembro que eu sempre fui a pessoa assim, quando eu tiver, eu faço. Quando eu tiver uma estrutura legal, eu faço. Quando eu tiver esse equipamento, eu faço. Quando eu tiver um cenário legal, eu faço. E o tempo foi passando, foi passando. E a frustração fica, porque é algo que eu queria muito, mas não fazia porque eu olhava para as circunstâncias. E não fazia aquilo que eu precisava fazer. Que me trazia satisfação. E que tem a ver com o propósito. E esse está o perigo também. Quando nós sabemos que temos potencial, mas não acreditamos, nós ficamos frustrados e entramos em crise de ansiedade existencial. E aí que está o perigo. Às vezes, a culpa não é de ninguém, é somente sua, minha. Porque se o Senhor te deu, se o Senhor confiou em você e falou que está com você e que garante, vai. E a gente não vai. A gente sempre fica olhando para a circunstância, para o medo, porque também é uma vaidade, porque o nosso medo também, né, olhando para uma outra ótica, né, para uma outra perspectiva, o nosso medo também tem muito a ver com a nossa, da imagem que nós temos sobre nós mesmos, né, do que os outros vão falar ao nosso respeito. Isso também é um tipo de orgulho, de vaidade. Então você não está sendo nada humilde, porque você está enterrando os seus dons, porque você está preocupado com o que o outro vai dizer ao seu respeito. E aí você não exerce aquilo que o Senhor te confiou, porque na verdade é uma honra. É um privilégio, é um presente termos a oportunidade de servi-lo. Não somente servir ao Senhor dentro de uma igreja, mas servir ao Senhor também no nosso emprego, qual seja a área que o Senhor te plantou. É entender que você está que Deus está com você. Eu estou lendo um livro, tá aqui, esse livro aqui, porque tem muito a ver com o projeto que eu tenho, né? Que eu gosto, já falei pra vocês, que eu gosto muito de tudo isso, né? Que tem a ver com raízes, frutos, né? Tanto que o nome do projeto é Ramos Restaurados. E aí eu tô lendo esse livro aqui, Refloresça,
E a autora, Edneia, né? Na verdade, olha como que são as coisas. Eu comprei esse livro porque eu vi que era do Hernandes. Eu achei que era do Hernandes Dias Lopes. Ele escreveu só o prefácio, né? E aí, refloresça, tal, transforme suas dores em flores. Eu me interessei e comprei. Mas quando chegou aqui em casa, eu vi que não era dele. Mas Deus tem seus propósitos. E no livro, fala sobre exatamente isso. A autora, ela fez a diferença dela no trabalho dela. Né? Tem todo o contexto ali da vida dela, o pai dela abandona ela, a mãe tinha passado muitas dificuldades, e aí foi trabalhar numa fábrica. E ela começou a se destacar muito porque ela era novinha, mas fazia com excelência. E aí começaram a se levantar pessoas contra a vida dela. Mas ela não se intimidou. Ela começou a crescer mais e mais. Ela isso não significa que ela não sentia, mas ela não se deixou ser intimidada, porque ela estava executando um bom trabalho. E isso estava fazendo com que os outros trabalhadores vissem ela com maus olhos. Mas ela não se intimidou. Ela continuou. Ela foi persistente. Ela foi resistente. Ela fala no livro que teve dias que era difícil ir trabalhar. Mas ela ia porque ela tinha um propósito. Ela tem um objetivo. E ela foi crescendo, crescendo. E depois essas pessoas, né, que se levantaram contra ela, começaram a honrá-la e enxergar nela que ela realmente era uma líder. Mas por que isso? Porque ela não desistiu. Ela permaneceu. Às vezes a gente quer que as pessoas nos honrem, quer que as pessoas reconheçam potencial em nós mesmas, sendo que nem a gente acredita em nós mesmos. Então, como que nós vamos ter o reconhecimento do outro? Não tem nenhum sentido. Você não acredita em você mesmo, mas quer que o outro acredite? Não. Você é responsável por você. Se você não acredita em você, não espere que os outros também acreditem. Saiu o bolo. Bolo? Não, brownie. Vou mostrar pra vocês como ficar. Eu vou cortar agora. Só um minutinho. E aqui tá o brownie. Eu fiz com cacau. Eu não fiz com Nescau. Falaram que tem que cortar pra fazer a casquinha, mas eu nunca fica com a casquinha, não sei o porquê. Mas tá com gosto de brownie e cheiro de brownie também. E eu vou cortar aqui. E vou mostrar pra vocês. Eu não sei vocês, mas eu gosto de comer as coisas quentes. Olha como ficou. Tá tipo um bolinho, nunca fica com a casquinha, tá vendo? Tá a casquinha, mas não quebrou. Olha como tá. Vou morder um pedacinho aqui, cortar um pedaço menor pra eu morder. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, mas tá com a parte molhadinha, ó. Mas é isso. Ai, ficou tipo um bolinho, né? Não tá igual um brownie. Gente, eu consegui uma vez na vida só fazer um brownie que quebrou a casquinha. Eu não sei onde eu erro. Não foi. Bora, cara, faz essa cara de cachorro. Volta às aulas. Quem tá voltando pra aula? Bora. As crianças. Vai, Nicole, pra cadeirinha, fui pra escola, bebizana. E até a minha mãe vai voltar pra faculdade. As minhas aulas começam só amanhã. Nicole, ir pra cadeirinha, bora, filha? São exatamente, deixa eu ver aqui a hora. Deixa eu ligar aqui meu computador. Mas acho que são quase 3 horas, mas ainda não são 3 horas. E eu tô aqui no meu segundo cafezinho com leite. Porque eu vim aqui 2h46, acabei de ver aqui, 2h46. Porque eu vim aqui falar pra vocês sobre este livro aqui. Tira o print e vale a pena o investimento. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês.
esse livro aqui de Lisa Bevel, ele fala, o nome ele já é incrível, A Disputa pela Mulher, reivindicando nossa identidade em Deus. Esse livro ele fala de como que Satanás, o sistema, investe para... É que eu ia usar uma palavra, mas eu não sei se essa palavra o YouTube vai banir. Para anular a mulher, mas anular não seria a palavra que eu queria usar, mas assim, anular, exterminar, banir a mulher, a sua essência, o seu chamado, o seu papel. E Lisa Bevere começa esse livro falando de uma visão que ela teve em sonho, que Deus mostrou para ela, que eu achei incrível e eu vou ler para você. Se você tiver paciência, fique aqui e preste atenção em cada palavra. Ai, gente, eu tô com um negócio com essa luz. Essa luz não tá muito boa. E aí, se você tiver paciência, você fique aqui ouvindo que eu vou ler. Sim, eu vou ler para vocês um pedacinho só desse sonho para vocês, porque eu acho interessante ler para vocês, para a gente poder introduzir o que eu quero falar com vocês a respeito deste livro e no modo geral de como que Satanás tem tentado de todas as formas, desde a época do jardim, exterminar a mulher, né? Fazer com que a criação de Deus, o propósito do Senhor sobre a vida da mulher seja destruído, seja modificado, seja desconfigurado. Acho que essa palavra aqui é a palavra certa para usar, porque é isso que o inimigo tem tentado fazer, né? Desconfigurar a mulher. E eu vou ler para vocês, para a gente poder ter uma introdução do que eu quero conversar com vocês. Vou começar para vocês a leitura na página 10, bem na introdução, onde ela conta o sonho dela. Ela diz assim, naquela época, aqui eu vou ler daqui porque ela estava dizendo, ela tá falando que os sonhos, né, o Senhor também fala por meio dos sonhos, os sonhos também é um modo do Senhor nos alertar, nos avisar e nos revelar os seus propósitos, né, e ela tá falando sobre essas questões do sonho. Ela deu tanto o exemplo dos sonhos de José e tudo mais. E aí ela vai dizer assim, naquela época, eu não sabia exatamente o que o sonho estava me mostrando, mas hoje eu sei que se tratava de uma mensagem para o nosso momento atual. Nesse sonho, eu entrava em um salão repleto de mulheres de todas as idades, que conversavam tranquilamente. Eram mulheres cultas, comunicativas e bem vestidas, cuja vida transbordava força e potencial feminino. Senti que as conhecia, mas não me lembro de nenhuma delas, especificamente. Eu observava a porta do salão até que alguém se virou para mim e me convidou a entrar. Isso aqui já estou contando o sonho que ela teve. Mas eu hesitei. Havia algo terrivelmente errado ali. Todas aquelas mulheres acalentavam em seus braços um filhote de dragão. Gente, tá muito calor. Acho que a luz melhorou um pouquinho. Deixa eu só abrir mais. Não tô gostando dessa luz, gente. Ai. Bom, voltando aqui pra leitura. Pega o seu cafezinho também, para você poder ficar aqui junto comigo. Vai lá que dá tempo. Os pequenos dragões tinham a pele brilhante como joias e estavam vestidos com uma variedade ridícula de roupas de bebê. Ela via essas mulheres no salão segurando dragões pequenos, né? E que vestiam joias, estavam vestidos com roupas de bebê. Seus pescoços de serpente estavam adornados com enfeites e babados. Não pude deixar de notar suas presas, afiadas como navalhas, pairando perigosamente perto do pescoço
do pescoço desprotegido daquelas mulheres. Olha isso, gente. Vou ler de novo porque eu achei forte. Não pude deixar de notar suas presas afiadas como navalha pairando perigosamente perto do pescoço desprotegidos, perto do pescoço desprotegido daquelas mulheres. Horrorizada e perplexa com a familiaridade delas com os dragões, perguntei-lhes: por que vocês estão segurando esses dragões? Não fazem ideia de quanto são perigosos? Uma após outras, as mulheres sorriam ao me ver como que é? Ao me ver estupefata. Deve ser algum significado de surpresa, né? Enfim. Trocaram olhares compreensivos e menearam a cabeça diante de meu pavor. Em seguida, abraçaram ainda mais seus dragões, como se estivessem protegendo-os da tolice de minhas palavras. E tranquilizaram-me dizendo que aquela era uma espécie dócil e sábia. Mas eu não concordava. Aqueles dragões não eram dóceis nem sábios, mas sim cruéis e astutos. Eram predadores, não animais de estimação. Eles odiavam as mulheres, porém estavam satisfeitos em fingir o contrário, esperando o crescimento de seu poder e de sua influência sobre elas. Gente, isso aqui é incrível. A gente vai conversar sobre isso. Aquelas serpentes sabiam que eu as considerava malignas. Elas me olhavam pelo canto dos olhos e eu estava ciente de sua hostilidade velada. Contudo, elas se continham, porque o ato de me atacar e me ferir atrapalharia seus planos. De repente, uma das mulheres me convidou para acariciar um ponto macio da pele de seu dragão e tentou me ensinar como fazê-lo, passando seu dedo pela curvatura do pescoço do animal. Viu como ele é dócil? Não tenha medo. Mas eu não estava com medo. Eu estava furiosa. Enquanto aquela mulher falava, eu ouvia os pensamentos de seu dragão em minha mente. Qual é o problema? Penetrou-me aquela voz suave. Afinal, acariciar um dragão não é o mesmo que ter um... Ah, tá. Calma aí que eu li. Qual é o problema? Penetrou-me aquela voz suave. Afinal, acariciar um dragão não é o mesmo que ter um. Entretanto, eu sabia que acariciar o dragão seria o mesmo que concordar com suas mentiras. Até mesmo o ato de fingir que concordava com ele iria contradizer o que eu sabia ser verdade. Portanto, fiz que não com a cabeça e virei-lhe as costas, mas imediatamente fui confrontada por outra mulher, que me convidou a segurar seu dragão coberto de babados. Ele não é fofo? Murmurou ela. Segure-o aqui. Ela estendeu seu bichinho de estimação para mim. Porém, em vez de pegá-lo, eu avancei e dei um tapa no pescoço daquele dragão. Ai, Senhor. Acho que eu faria a mesma coisa. A violência de meu pesadelo me acordou. Nesse momento, aquele salão cheio de lindas mulheres segurando dragões de todas as cores desapareceu. E lá estava eu, sozinha em um quarto de hotel escuro, deitada de costas, chacoalhando os braços no ar, com as mãos agarrando algo invisível. Contudo não. Costumo dormir de lado e ter um sono tranquilo, mas fiquei completamente desconcertada com aquele sonho, que afetara meu mundo real. Então peguei meu iPad e registrei o sonho, com seu cenário, as interações, e continuei acordada na cama até o amanhecer, tentando compreender o que tinha sido aquilo e qual era o seu significado.
Algumas coisas ficaram claras logo de imediato, mas outras só fizeram sentido algum tempo depois. A primeira coisa que entendi foi que considerar dragões seres seguros não os torna seguros. E mais, aquilo que nos recusamos a confrontar enquanto ainda é pequeno pode crescer e mais tarde se tornar algo extremamente ameaçador. Aquele sonho era um alerta. Quanto mais cedo são expostas à luz da verdade, mais as mentiras enfraquecem. Abraçar dragões e suas mentiras sempre acaba mal. E Adão e Eva descobriram isso ao concordar com as mentiras da serpente. Se eles caíram em tamanho perigo por darem ouvido às mentiras de uma serpente, quanto mais nós se concordarmos com as mentiras de um dragão. E para finalizar, vou ler só mais um pedaço aqui para a gente poder entrar no vídeo. Entrar no conteúdo que eu quero passar para vocês. O mal não é nosso amigo. Então não o proteja, não arranje desculpas para ele. Não concorde com ele, não abrace. O mal não ama a humanidade. Na verdade, ele odeia e distorce tudo o que foi chamado pelo Criador. Não deixe aliança entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Essas são forças opostas. Não existe aliança entre luz e as trevas, entre o bem e o mal. São forças opostas. Portanto, não se deixe enganar. Fomos avisadas há muito tempo que o dragão e seus subordinados são capazes de disfarçar de anjos de luz. E aqui ela dá uma referência em 2 Coríntios 11:14. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Vou ler até aqui para não ficar muito extenso. E aqui ela vai contando também, ao longo do decorrer da leitura, você vai ver que ela vai dando referências bíblicas, ela vai explicando como que ela falou que uma parte do sonho ela entendeu na hora e outra ela compreendeu só depois. E aí ela vai dizendo também quando foi que chegou a hora que ela compreendeu a outra parte do sonho, como que foi. E ela dá muitas referências bíblicas. Gente, eu tô achando até que eu vou ler de novo esse livro aqui. Ele é muito maravilhoso, esse livro, gente. Eu amo, eu amo. E essa introdução, vamos focar nessa. Vim pra cá que eu acho que a luz está bem melhor aqui. Eu tenho que melhorar essa questão da luz. Mas vamos lá. Vamos falar sobre essa questão. Vocês perceberam na visão que ela teve em sonho de que mulheres muito cultas, muito bonitas, muito bem educadas, né, estavam segurando pequenos dragões. E esses dragões eram pequenos, né? Representavam pequenos pelas roupas de bebê, que pareciam até porque o bebê, ele representa o quê? A imagem do bebê. É pureza, algo inofensivo, inocência. É pureza e inocência, né? É algo puro. Mas esses dragões estavam disfarçados e estavam conseguindo enganar muitas mulheres. Preste atenção, mulheres inteligentíssimas, cultas, bem vestidas, de boa aparência. E isso entra na questão de que eu sempre falo para todo mundo, seja homem ou mulher, que todos nós devemos buscar sobre todas as coisas também, é o discernimento espiritual. Porque você veja, porque você pode bem entender, pode bem ver, né, pelo que eu li para você. Não adianta você ser uma mulher bonita, inteligente, com estudo, com diploma, ser culta, se você não tem discernimento espiritual. Você vê que lá no livro elas estavam vestidas, elas estavam segurando dragões e acreditavam que aqueles dragões eram inofensíveis. Então elas não tinham discernimento nenhum. Tanto que a Lisa Bevere, na visão, ela era a única que estava conseguindo entender o que estava acontecendo ali. Tanto que o dragão percebia que ela já tinha identificado quem de fato eles eram. E as mulheres estavam sendo enganadas. Elas estavam sendo enganadas
por aqueles pequenos dragões. Tô aqui com o Nico, que ele tá aqui no meu pé. Ó, deixa eu mostrar ele pra vocês. Aqui, ó. Olha essa carinha, gente. Olha essa carinha. Vamos lá, voltando. Deixa eu pegar aqui minha xícara de café. Porque eu tô segurando aqui o celular na base, porque aqui foi o único lugar que eu achei uma luz boa. Eu liguei uma luzinha lá, mas não deu muito certo. Vamos voltar. Tô botando aqui no sofá, gente. Eu tô fazendo uma manobra aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Deixa eu botar aqui, senão vai cair. E aí, o que acontece? Essa estratégia é uma estratégia já do Jardim do Éden. Se você conhece a Bíblia, você vai ler lá em Gênesis que Satanás ele veio na sutileza, ele veio numa estratégia para poder conseguir manipular a mulher, conseguir entrar na mente dela, conseguir distorcer a verdade, né, dizendo com uma falsa verdade, colocando dúvida na sua mente, tendo acesso ali aos seus pensamentos. Ele conseguiu distorcer a palavra de Deus para tentar fazer com que a mulher, né, que na verdade conseguiu fazer com que a mulher pecasse contra o Senhor, tendo ali o conhecimento, né, do bem e do mal. E as estratégias de Satanás é a mesma hoje. Ele atua da mesma maneira, só que com formas diferentes. O objetivo é o mesmo: distorcer a verdade, confundir a mulher, fazer com que ela peque, com que ela saia do propósito, com que ela saia da posição ali que Deus estabeleceu para a vida dela. Ele atua da mesma maneira. Quer entrar na mente da mulher, distorcer a verdade, para que essas mulheres acreditem que está fazendo certo. E você vê, elas estavam segurando eles e falando que eles eram fofinhos, inofensivos. Olha isso, gente. É isso que Satanás quer que você, mulher, acredite. Que a forma como você está vivendo é uma forma inofensiva, que não tem nada a ver. O diabo adora essa frase, né? Não tem nada a ver. Ele ama essa frase, tem nada a ver. Ele ama essa frase. E é assim que ele consegue enganar as mulheres, né? Eu falo as mulheres aqui porque eu tô falando, acredito que eu tô falando meu público maior, que são mulheres. Mas é tanto homem como mulheres, mas as mulheres que me assistem mais, né? Então, ele vem tentando confundir a mente das mulheres, contando... Sabe quando você vai falando uma mentira constantemente, todos os dias você repete isso, uma hora ela se torna uma falsa verdade. E é assim que muitas mulheres têm acreditado, vivido. Principalmente quando elas são influenciadas por ideologias que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Com ideologias que vão na contramão daquilo que o Senhor diz que é verdade, daquilo que o Senhor diz que é correto. E elas acreditam, vão na contramão porque tem sido repetido para elas todo santo dia. A gente vê como existe uma disputa. O nome desse livro é Disputa pela Mulher, porque é exatamente sobre isso. É tentar tirar assim, a mulher da essência dela. Então é uma sede mesmo, uma disputa, porque o Senhor confiou sobre a vida das mulheres um dom maravilhoso, um dom incrível. E muitas coisas assim que acontecem na vida, por conta do pecado mesmo, né, que entrou aí no mundo, né, as dores que muitas mulheres sentem, então tentam distorcer a imagem delas, de quem elas realmente são, porque nós fomos criadas à imagem e semelhança do Senhor, carregamos a presença de Deus, somos a imagem do nosso Criador. E o que o inimigo tem tentado fazer a todo custo é isso, distorcer a nossa imagem a respeito de nós mesmos, né? A imagem que Deus tem, que Deus criou em nós. Eu vou mudar de novo de lugar. Eu vou sentar aqui fora porque eu estou com calor. E aqui tá vindo um ventinho. Ai, eu tô suando. Nico, vai pra lá. Consegui uma posição bem melhor pra gente continuar essa conversa.
Eu estou muito mais confortável assim, porque tá vindo um ventinho. Eu coloquei aqui uma cadeira, coloquei o tripé em cima e tô encostada na parede, então tô bem mais confortável do que eu estava sentada ali no banquinho. Finalizar essa conversa, é exatamente isso que o livro tá nos alertando. Esse livro é incrível. Eu vou repetir para vocês, valem a pena vocês comprarem esse livro e estudarem. É um livro que abre muito a nossa visão espiritual, a buscar discernimento espiritual também, para entender, para discernir como que Satanás tem tentado a todo custo distorcer a imagem da mulher, tanto para ela mesma quanto até para a humanidade, né? O Senhor, ele quando criou a mulher, ele criou com um propósito. E o Senhor derramou sobre a vida da mulher um dom que eu já até falei isso para vocês, que a mulher ela tem um dom de acolher, de nutrir, porque essa é a essência dela, por ela ter sido, do simbolismo que carrega, por ela ter sido criada também do lado de dentro do jardim. É um simbolismo que a mulher carrega, que ela é aquela que ela tá mais ligada para os relacionamentos, né, para as relações. E a gente vê como que o movimento do feminista tem distorcido a imagem da mulher. Quantas mulheres a gente tem visto que são belas, são bonitas, mas essas ideologias têm deturpado a sua imagem, têm trazido confusão mental a respeito de quem elas são. Muitas mulheres elas estão confundidas, elas não sabem mais quem elas estão em crise de identidade, elas ficam tentando se encontrar em qualquer lugar, tentando preencher espaços a qualquer custo, de qualquer maneira, e sem discernimento acabam entrando, acreditando em coisas que não são para acreditar, que não devem tomar para si. E esse livro ele fala exatamente sobre isso, sobre a estratégia de Satanás para distorcer, né, a imagem da mulher, a disputa da mulher que... Por isso que o livro fala que o nome do livro é Disputa pela Mulher, porque é uma sede mesmo pela vida, pela mente, pela alma da mulher, porque uma mulher, eu falo, né, que uma mulher, quando ela está bem posicionada, quando ela está com a sua identidade firme em Deus, quando ela sabe quem ela realmente é, ela não precisa de aprovação de ninguém, ela não vive uma vida, ela não vive uma vida sendo dependente emocional de ninguém. Ela sabe quem ela é em Deus, ela sabe para que Deus a chamou, ela tem convicção do propósito dela em Deus, né? E quando uma mulher ela tá perdida, quando ela tá confusa, todas as áreas da vida dela também vai estar perdida, vai estar sem direção e vai estar com neblina, né? A vida dessa mulher ela vai vir uma constante neblina mental, porque ela não sabe para onde ela tem que ir. E Satanás ri, ama, bate palmas para isso, porque algumas delas acreditam que está indo no caminho certo. Na verdade, muitas delas sabem que é errado, mas decidem permanecer no erro. Outras elas estão indo para um caminho errado, mas elas estão acreditando pela falta de entendimento mesmo, que estão indo pelo caminho certo. Mas só que vai chegar uma hora que essa mulher ela vai entrar num desespero, assim, porque a essência, ela grita. A essência grita. Por que a essência grita? Eu posso até dar um exemplo a respeito disso. Da questão biológica da mulher, né? O sistema reprodutor da mulher. Eu conheço mulheres, muitas, não são poucas, que postergaram, tá? E a maternidade. E eu também não falo aqui que a maternidade é para todas as mulheres, porque eu sei que quem dá filhos é o Senhor, então umas vão ter a oportunidade de serem mães, porque é o chamado, e outras não, mas isso não significa que elas não tenham a essência de maternar, a essência materna, entende?
E muitas delas, e eu vou focar mais na questão aqui biológica mesmo, muitas delas acreditam que têm controle sobre o seu corpo, e aí tomam contraceptivos, posterga. E quando elas acreditam que é a hora de elas terem filhos, muitas delas não conseguem gerar, porque nós temos um relógio biológico, né? Algumas o Senhor concede graça, e isso é algo que não tem como explicar. Algumas o Senhor concede a graça, mesmo assim, de terem a oportunidade de gerar. Mas outras, o relógio ele não falha. Os nossos óvulos vão se acabando, nós nascemos com óvulos contados. E com o passar do tempo, eles vão, né, a cada período, eles vão diminuindo. E chega uma hora que não dá. E o homem tenta. É engraçado como que o homem ele tenta a qualquer custo se intrometer no que Deus criou, né? Querendo deturpar, querendo modificar aquilo que o Senhor deu, né? Querendo fazer de uma forma completamente diferente daquilo que é natural, né? Da criação do Senhor. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos discernimento espiritual em Deus, vamos acabar tendo dragões de estimação e acreditando que eles são inofensivos, mas na verdade eles estão ali se aproveitando, porque se você lembrar no livro, na parte que eu li, eles estavam gostando que aquelas mulheres estavam ali acreditando que eles eram inofensivos, para chegar num momento certo de poder atacá-las. Então é isso que Satanás faz, ele vai tamando enquanto ficamos na ignorância, enquanto nós ficamos ali sendo manipulada por eles, né, acreditando que aquilo é inofensivo, que aquilo ali é bom, que aquilo ali não tem nada a ver, porque ele se disfarça, Satanás se disfarça. Mas eu quero finalizar esse vídeo com vocês, falando para vocês que no tempo de hoje, no tempo atual, busque sobre todas as coisas discernimento espiritual, de discernir espíritos, de discernir o tempo. O sábio ele discerne as coisas. Então, discernimento espiritual. Eu faço para todo mundo. Discernimento porque o Espírito vai testificar no seu coração aquilo que provém do Senhor e aquilo que não provém dele. Quando uma mulher de Deus está ali andando com o Senhor e tem discernimento espiritual, ela não vai ser enganada, ela não vai ser confundida, porque ela anda ali ligada com o Espírito Santo do Senhor a todo tempo ali, buscando direção e discernimento de Deus. Eu queria trazer essa breve reflexão sobre esse livro, vai incentivar você a comprar mesmo esse livro e estudar e ler, porque vale a pena, vale muito a pena, para você entender como que Satanás vem trabalhando na mente da mulher, para tentar mesmo destruir a mulher. Porque é isso que ele tem tentado fazer desde a criação. Começou por Eva, enganando Eva. E não é diferente na minha vida e na sua vida. A todo custo, a todo momento, ele vem tentando nos tirar da posição, vem tentando tomar a nossa mente e o nosso coração. Porque ele conseguindo tomar a nossa mente e o nosso coração, acabou. Acabou. Mas eu creio que você é uma mulher que a partir de hoje vai buscar direção e discernimento da parte do Senhor. Amém? Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Deixe um comentário nesse vídeo porque você me ajuda e o YouTube vai entender que esse vídeo foi bom, né? Que tem relevância e vai entregar mais vídeos meus para você e você não vai perder nenhum, tá bom? Deixa aquela curtida generosa, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.